Lugares no plenário. A Thalys vai me... Convido os senhores vereadores a ocupar seu lugar no plenário. Vamos lá. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Cana agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convidamos para acompanhar a transmissão da 11ª sessão ordinária do ano 2025 e da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas, através do portal da TV Câmara na internet, www.câmaracanas.sp.gov.br. Esta é a 11ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Laerte Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Presente. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sob a proteção de Deus, declaro aberta uma 11ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
grandes margens plácidas de um povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Continuando, coloco em votação a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 17 de 6 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 13ª sessão extraordinária subsequente realizada em 17 de 6 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Coloco em votação a ata da 14ª sessão extraordinária realizada em 24 de 6 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. Coloco em votação a ata da 15ª sessão extraordinária subsequente realizada em 24 de 6 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Continuando, coloco em votação a ata da 16ª sessão extraordinária, realizada em 10 de 7 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Coloco em votação a ata da 17ª sessão extraordinária subsequente realizada em 10 de 7 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto.
Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Expediente interno. Gabinete da Diretoria, o R14, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento e no ensejo disponibilizamos o link de acesso à cópia do processo TC 004 4061 989 232, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício de 2023. Devido ao período de recesso, encaminho ao setor jurídico para iniciar o trâmite das contas da Prefeitura de Canas e tão logo seja emitido o ato da presidência, a Secretaria notifique providência, cópia em DVD dos arquivos dos autos aos vereadores. Expediente da Prefeitura. Ofício do Gabinete 188/2025. Ofício Gabinete 188/2025 da Prefeitura Municipal de Canas. Resposta de requerimento número 36/2025, vereador Rafael dos Santos Francisco. Requerimento número 37/2025, vereador Rafael dos Santos Francisco. Requerimento 38/2025, vereador Rafael dos Santos Francisco. Expediente externo. Convite oficial. Prefeitura Municipal de Canas tem a honra de convidar vossas excelências para participar da abertura oficial da 24ª Copa Integração de Ginástica Rítmica, Copinha 2025, dia 8 de agosto, às 7h30 da manhã no ginásio municipal, com a participação de atletas e academias de cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Contamos com a sua participação. Atenciosamente, Gustavo Zanin e Luciana Famadas, prefeito municipal. Sempre precisa ler, não é o mesmo. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na última sessão. Moção de apelo número 41/2025. Moção de apelo número 41/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, no sentido que o mesmo faça um estudo junto à empresa MRS para que construa uma guarita na linha férrea no bairro Caninhas, sentido Pesqueiro. A presente moção se justifica, tendo em vista que o local não tem visibilidade por se tratar de uma elevação, o que pode ocasionar acidentes, já que esse bairro está em pleno desenvolvimento. Plenário, Antônio Carlos Ventura, 9 de junho de 2025, Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 41/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Edson Nenê por 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem aí pela TV Câmara, ao presidente, aos demais vereadores, à vereadora, a todos os funcionários. Presidente, eu fiz essa moção de apelo, poderia ser uma indicação, preferi fazer essa moção de apelo. Essa passagem da linha em Caninhas, né, não estou fazendo por luxo, e sim porque eu vejo ali, e também por pedidos de munícipe, né? É uma passagem ali bastante perigosa, que geralmente, quando
a MRS não faz a limpeza ali, fica sem visibilidade nenhuma, né? Sem contar o risco ali de quebrar um carro ali em cima da travessia na hora de um trem. Então, pensando aí antes que aconteça uma tragédia, né, para depois fazer, estou entrando com essa moção de apelo para que possa estudar essa possibilidade de uma guarita ali. Mas também já falei com o secretário Paulo, né, ele também já deu umas ideias, né, se não conseguir uma guarita ali, que possa colocar uma cancela, mas que seja feita alguma coisa ali antes que venha ocorrer alguma tragédia naquele local ali. Continua em discussão a moção número 41/2025. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A moção 41/2025 foi aprovada por unanimidade de votos. Moção de apelo 45/2025. Moção de apelo número 45/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, no sentido que o mesmo possa implantar dentro da UBS e do PSF o sistema de livre demanda de atendimento médico. A presente moção justifica-se tendo em vista que esse sistema visa facilitar o atendimento de munícipes que não têm horário marcado e, eventualmente, possa precisar de um atendimento de emergência. Plenário Antônio Carlos Ventura, 16 de junho de 2025. Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 45/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson Nenê por 5 minutos. Presidente, também entrando com essa moção de apelo, né, em relação à livre demanda, né, mas também fui buscar informações que já existe aqui no posto, né, na UBS, só que não sei se funciona, né, comigo mesmo não funcionou. Espero que, se já existe, através desse documento aqui, eu estou reforçando esse pedido aí para o prefeito aí, né, para a secretária de saúde, porque às vezes uma criança amanhece doente com a garganta inflamada, o que acontece? Ele vem na UBS, ele vem no posto e já não tem encaixe, entendeu? E essa livre demanda, ela já existe. A gente sabe que é um pouco burocrático, mas isso também quero deixar aqui, pessoal, que para quem está nos ouvindo, isso aí também não isenta da pessoa vir marcar a sua consulta, né? Até porque a livre demanda, penso eu, que tipo assim, a pessoa aparece lá com um problema, que amanheceu com uma dor, coisa e tal, o posto aqui, o pessoal não pode encaminhar diretamente para o pronto-socorro, né? Tem que pelo menos passar pela triagem, dar uma assistência aqui para o pessoal. E vou estar cobrando isso aí, estar perguntando para a população se isso está funcionando aqui na nossa cidade. É só isso, presidente. Continua em discussão a moção 45/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Continuando, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras da presente sessão. Moção de aplauso número 48/2025. Moção de aplauso número 48/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de aplauso ao prefeito municipal Gustavo Zanin Lucena Famadas, ao secretário de Cultura de Canas, Renan Meneghetti, aos servidores municipais, aos membros do PA de Frente de Trabalho, a Defesa Civil de Canas e todos os comerciantes que realizaram a 19ª Festa Italiana de Canas. Justificativa. A presente moção de aplauso se faz necessário, tendo em vista que foi um grande sucesso a realização da 19ª edição da Festa Italiana de Canas, com uma grande presença de público entre os dias 24 e 27,
a 27 de julho, no espaço Benedito Romualdo Zanin, Antiga Cerâmica, com uma grande variedade de barracas de comidas típicas e artesanato em geral, além de parque para as crianças. Os corredores e fornos de tijolos aparentes da antiga cerâmica receberam centenas de turistas e munícipes que puderam se confraternizar e participar das diversas apresentações com nomes reconhecidos da música e grupos folclóricos da cultura italiana, onde o público presente mais uma vez pôde prestigiar a festa em homenagem à herança da imigração italiana em nosso município e região. Plenário Antônio Carlos Ventura, 1º de agosto de 2025, Valmir Aparecido Lafayette, Mira, vereador, Podemos. Está em discussão a moção número 48/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os nobres vereadores, ao presidente, a toda a mesa administrativa. É uma alegria podermos voltar desse recesso, darmos continuidade no trabalho, ainda nesse ano de 2025. Acreditamos que foi um primeiro semestre muito bacana, de muito trabalho, e muitas coisas boas estão por vir. Mas agora, de forma mais específica, a essa moção de aplauso que o vereador Mira colocou aqui, inclusive uma excelente moção reconhecendo o trabalho de cada um dos servidores, de cada um dos profissionais que estiveram na linha de frente e se empenharam de forma direta para que essa festa, a 19ª Festa Italiana, fosse de fato um sucesso. Inclusive, nós ouvimos de forma muito pontual o quanto que as pessoas que visitaram a nossa cidade nesses dias ficaram surpreendidas com a qualidade sanitária que essa festa teve. Então, aqui, meus parabéns a todas as profissionais do PEAD, também aos servidores efetivos que durante esses dias de festa italiana, na linha de frente, estiveram ali na limpeza dos banheiros, na limpeza também de toda a festa, né, de todos os ambientes ali dessa festa italiana. Foi algo incrível, foi algo muito bacana. Eu tive a oportunidade de estar 3 dos 4 dias e nós sabemos o quanto essa festa foi um divisor de águas referente a tudo que já vivemos dentro da cultura italiana aqui na nossa cidade. Eu arrisco dizer, inclusive, pelo menos desde os anos em que eu retornei aqui para Canas, foi uma das festas que teve um maior retorno de feedbacks sociais da região toda do quanto que essa festa foi um sucesso. Tivemos caravanas de cidades do estado do Rio de Janeiro, de São José dos Campos, muita gente visitou a cidade nesses dias e, de fato, a festa foi um sucesso. E eu acredito que quando nós falamos de cultura e falamos de turismo, nós estamos falando de algo que, de fato, aponte para esse caminho. Um caminho em que tenhamos um retorno financeiro, um retorno econômico na nossa cidade e um retorno onde, de fato, todos nós, como servidores públicos, como cargos eletivos na cidade, como pessoas que estão trabalhando pelo bem do município, possamos ver o quanto que isso é benéfico. Eu acredito que, de todas as festas que tivemos de janeiro para cá, essa foi a mais assertiva, sem dúvida. Óbvio que conta com toda a estrutura e bagagem que a festa italiana já traz sobre si, mas eu acredito que nós tivemos, neste ano, 2025, um ponto de convergência mesmo, em tudo que nós trazemos como base e ideia para essa cultura italiana. E eu quero aqui deixar realmente os meus parabéns ao prefeito municipal, ao secretário Renan Meneghetti, e dizer o quanto que nós apoiamos as realidades dessa festa e pedimos que vocês, de fato, mantenham um foco para que os próximos eventos da cidade caminhem nessa linha, uma linha onde sejamos atrativos para as cidades vizinhas e também para o nosso povo. Meus parabéns a todos pela festa italiana, foi incrível. Mira, parabéns também pela moção. Continua em discussão a moção 48/2025. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de voto. Moção de aplauso 49/2025. Moção de aplausos número 49/2025. Senhor presidente, apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de aplausos para Graziele Vitória Teutônio de Lima, filha do vereador Edson Afonso de Lima, por ter concluído o curso superior em Ciências Contábeis na instituição de ensino na Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo, FACIC, no ano de 2025.
A presente moção de aplauso se faz necessária tendo em vista que precisamos valorizar conquistas como esta de nossos munícipes, principalmente devido aos grandes desafios que os estudantes têm que superar para conquistar o diploma universitário e se qualificar para enfrentar o mercado de trabalho. Parabéns, Graziele, por sua conquista e dedicação aos estudos e que muitos outros munícipes possam conquistar seus objetivos. Plenário Antônio Carlos Ventura, 4 de agosto de 2025, Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção 49/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, mesa administrativa, vereadores, servidor da casa, o nosso ex-vereador, sempre vereador, né, vereador? Uma vez vereador, sempre vereador, Chico Mineiro. Eu quero parabenizar a Graziele pela formação, né? Fiquei feliz de ver essa moção vindo do vereador Edson, né, Nenê, porque é um reconhecimento, é um incentivo da mulher estudar, né? E a gente precisa movimentar isso na nossa cidade. Então, é uma área masculina, né? Ciências contábeis, e agora tem uma mulher. Então, parabéns, Nenê. Ela hoje tem uma profissão, porque você incentivou, sua esposa incentivou, e é isso, o papel de família. Então, parabéns, Graziele, sucesso, e eu tenho certeza que uma boa base familiar você tem para poder alcançar o objetivo na vida. Continua em discussão a moção no 49/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permanecem como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Moção de apelo número 50/2025. Moção de apelo número 50/2025. Senhor presidente, apresento à mesa cumprir as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário. Moção de apelo ao prefeito municipal de Cana, senhor Gustavo Lucena Famadas, para que avalie a possibilidade de compra de colchões e carrinhos de bebê para a creche municipal Leda Maria Bilardi de Carvalho. Justificativa: a creche Leda Maria Bilardi de Carvalho, responsável pelo cuidado e acolhimento de nossas crianças em idade inicial, está enfrentando carência de recursos básicos como colchões em quantidade suficiente e bom estado de conservação, além de carrinhos de bebê para uso diário das educadores, especialmente com os bebês menores. Os colchões atualmente disponíveis estão antigos, bastante desgastados, em número insuficiente, o que compromete o conforto, a segurança e a higiene das crianças. Já os carrinhos de bebê são fundamentais para o transporte interno e para momentos de descanso dos pequenos, sendo itens essenciais para o bom funcionamento da unidade. Infelizmente, a grande maioria dos carrinhos do berçário estão quebrados. Reforço, portanto, a importância de priorizarmos investimentos que impactem positivamente a vida dos nossos pequenos e das famílias que dependem da rede pública municipal. Plenário Antônio Carlos Ventura, 4 de agosto de 2025, Thalissa de Souza do Amaral, Thalissa do Amaral, vereadora PSB. Está em discussão a moção número 50/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Pessoal, no primeiro semestre, o GU fez uma moção parecida com essa, né, falando sobre os colchões e os carrinhos de bebê, mas dessa vez a gente está reforçando, né? Eu entrei com essa moção, principalmente pensando nas crianças, eu como mãe. Grande parte das crianças, né, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, fica o período integral. Esses carrinhos de bebê foram comprados na gestão do Lucemir, então já faz mais de 10 anos que esses carrinhos estão sendo usados. E eles não ficam só sentados ali para poder assistir, né? Tem um momento que eles vão assistir o desenho, né? Mas eles não ficam ali só para assistir o desenho. Eles se alimentam ali, precisa ter o cinto de segurança para eles poderem ficarem sentados. Então, o carrinho está muito desgastado. E isso vem também dos servidores públicos da creche. Os colchões também têm poucas unidades, alguns estão rasgados. Então, nós estamos economizando hoje, né, 500 mil
porque a gente tirou o sistema SESI. Então, tem como a gente reinvestir isso na creche municipal. E eu estou fazendo essa moção, gente, com muito carinho, com muita leveza, levando adiante a reclamação que eu recebi dos servidores, tá bom? Então, prefeito, pensar um pouquinho como que ele vai fazer para poder substituir esses carrinhos e fazer a adesão de mais colchões para as crianças. Obrigada. Continua em discussão a moção número 50/2025. Continua a discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aproveitar essa moção de apelo da vereadora Thalissa para enfatizar que, de fato, no primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade de alguns vereadores dessa casa cobrarem sobre essa demanda. Nós estivemos, pelo menos algumas vezes, na nossa creche municipal, onde o meu filho, o primogênito, estuda. Então, a gente está sempre por ali, sempre acompanhando a rotina escolar. E, realmente, essa questão dos colchonetes e carrinhos é uma demanda muito específica que nós já falamos presencialmente com a secretaria. Já tinha, de forma oficializada aqui nessa casa, essa demanda também da moção do vereador Gu. E eu quero aqui pedir, de fato, fortalecer essa moção de apelo, pedindo que a gente possa olhar com carinho. Eu sei que toda vez que nós levamos algumas demandas como essa ao município, ao executivo, nós sempre temos um feedback de que já existe uma demanda sendo trabalhada, e falando com o secretário sobre essa demanda em específico, ele já me deu um retorno que já estava vendo, já estava cotando, já estava buscando caminhos. Mas a minha ideia aqui em fortalecer essa moção é para que nós possamos, nos próximos dias e semanas, ver de fato isso acontecendo. É uma demanda prioritária, existem crianças que dependem dessas melhorias básicas, e eu acredito ser melhorias que não são tão complexas, são simplificadas, mas que fazem toda a diferença para a rede escolar. Então, fortaleço isso ao secretário, com muito carinho te peço mais uma vez, secretário, prefeito municipal, que nós possamos olhar atentamente a essa demanda e, de fato, suprir essas necessidades básicas das nossas crianças. Muito obrigado. Continua em discussão a moção número 50/2025. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Continua solicitando o primeiro secretário a inclusão no expediente e deliberação do requerimento protocolado na data de hoje, de conformidade com o regimental. Requerimento número 40/2025. Requerimento 40/2025. Senhor presidente, no uso das minhas atribuições legais, venho por meio de requerer à mesa, após ouvir o douto plenário e dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada a Prefeitura do município de Canas, para que seja realizada a análise de adoção de providências para viabilizar a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança com inteligência artificial em pontos estratégicos da cidade por meio da locação com cláusulas de doação ao final. Justificativa. Esse requerimento tem por finalidade oficializar uma pauta de extrema importância e já discutida previamente com o Executivo Municipal, no sentido de buscar melhorias urgentes e estruturais na segurança pública da nossa cidade. Canas tem enfrentado um aumento preocupante de ocorrências criminais, incluindo homicídios, o que tem gerado medo na população e afetado diretamente o comércio local, que sofre com a falta de segurança e prejuízos recorrentes. A instalação de câmeras com inteligência artificial, em integração com os principais sistemas de monitoramento das forças de segurança pública, possibilitará ações preventivas, respostas mais rápidas, identificação precisa de veículos e indivíduos suspeitos, além de fortalecer o trabalho investigativo das autoridades policiais. A modalidade de locação com cláusula de doação ao final do contrato representa uma alternativa eficaz e juridicamente segura para a aquisição desses equipamentos, permitindo ao município usufruir da tecnologia deste no início de contrato e incorporá-lo ao patrimônio público no final. Com este requerimento, reiteramos o compromisso deste mandato em atuar de forma efetiva na busca de soluções reais para a segurança pública de Canas, especialmente neste novo semestre legislativo, reafirmando
é nossa responsabilidade com a proteção da vida, do patrimônio e da tranquilidade dos nossos munícipes. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de agosto de 2025, Rafael dos Santos Francisco, Rafael Santos, vereador, podemos. Está em discussão o requerimento número 40/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Quero aqui dar as boas-vindas ao meu amigo e assessor municipal Elvoli, Inácio, que tem nos acompanhado aqui também do plenário. Eu acredito que no primeiro semestre nós tivemos a oportunidade de focar muito uma das áreas do nosso trabalho direcionada à inclusão social. E nós entendemos que tudo aquilo que nós conseguimos focar e, de uma certa forma, nichar, embora nós não sejamos completamente a favor de definir mandatos por pequenas bandeiras, mas nós entendemos a importância de focar em algumas áreas, de focar pelo menos por algum período específico, para que tenhamos algumas soluções em relação a isso. No primeiro semestre nós focamos muito em relação a essa questão da inclusão social, e já virando esse período de recesso, o que já estava na nossa mente, no nosso planejamento, no nosso coração, é que para esse segundo semestre do ano de 2025 nós iríamos batalhar de forma direta para que a cidade evoluísse em alguns pontos, principalmente no que diz respeito à segurança pública municipal. E nós sabemos o quanto que é desafiador falarmos de segurança pública no município como Canas, porque nós entendemos que a responsabilidade ela ainda é 100% estadual. E nós, naturalmente, ficamos amarrados a essa questão e, como município, olhamos para essa questão e sempre culpamos o Estado, a Polícia Militar, a ausência do acompanhamento, a ausência dos militares, a ausência da Polícia Civil. E, naturalmente, a gente sempre fica apontando para esses caminhos. E então eu fui diretamente conversar com os profissionais que exercem essa função de segurança no município. Tive a oportunidade, durante esse período de recesso, de ter uma reunião com o tenente, o comandante do DP aqui no município, da Polícia Militar, o tenente Lima. Foi uma conversa extremamente produtiva, e ali a gente viu o quanto que também a Polícia Militar, mesmo sendo uma base 100% estadual, o quanto que ela ainda assim precisa de um impulsionamento claro do que o município pode propor. E Canas nunca abriu os olhos até aqui quanto a isso. É só a gente olhar os dados, ou melhor dizendo, melhor do que olhar os dados, é só olharmos as esquinas da nossa cidade. E a gente vai perceber o quanto o tráfico de drogas avança, o quanto o número de homicídios avançam, o quanto o número de assaltos avançam, o quanto um monte de realidades negativas para Canas avança. Um dia Canas foi conhecida como uma cidade pacata, uma cidade simples, uma cidade com baixos índices. E o problema, sabe qual é? É que mesmo nos últimos anos nós temos disparado nos índices, de termos inúmeros homicídios na cidade, de termos inúmeros assaltos nas cidades, nós continuamos sem índice. Porque não é cultura da cidade de Canas fazer boletim de ocorrência. Então, quando nós vamos cobrar os órgãos competentes, eles puxam os índices, e nós não temos índices. Numa semana onde nós tivemos cerca de 3 assaltos no município, ou tentativas de assalto, nós não tivemos nenhum boletim de ocorrência ao seu. E isso mostra uma defasagem muito grande em 2 pontos. E conversando com o comandante, eu falei sobre isso, e ele entende que isso é uma realidade. O primeiro deles é a falta de credibilidade que hoje a nossa corporação ou o policiamento tem no município. Sabe aquele pensamento de, nossa, mas eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou perder todo esse tempo, será que vai dar em alguma coisa? Será que vai resolver algum problema? E essa falta de credibilidade faz com que, de fato, a gente não consiga avançar. Então, diante desse requerimento, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é a importância de nós, como cidade, estarmos despertados em relação à segurança pública. E conversando com esses órgãos, a gente viu a importância de começarmos algumas ações que municipalizam ou que, ao menos, oferecem um respaldo municipal para as demandas estaduais de segurança. E o principal ponto seria trazermos hoje aqui, por meio desse requerimento, algo que nós já conversamos em gabinete com o prefeito, já conversamos inclusive com alguns assessores que compõem a base administrativa, sobre a importância de já iniciarmos os processos de cotações
de já iniciarmos os processos onde vamos até as empresas, vamos até as instituições que oferecem esse tipo de trabalho, para que então possamos ter em Canas, nas próximas semanas ou meses, ao menos 10 ou algo similar a isso, câmeras de monitoramento com acesso à inteligência artificial e monitoramento remoto. Isso faz com que nós tenhamos todas as vias de acesso monitoradas, as entradas e saídas da cidade monitoradas. Entrou um carro na cidade com algum problema, a placa já puxada ali na inteligência artificial já aciona para o departamento, entrou um rosto ali já procurado, já aciona o departamento, e a gente consegue então começar a ter na cidade um índice muito favorável. Nós conseguimos respaldar, levar uma base para dentro da Polícia Militar, linkar esse sistema com o da PRF, e a partir disso termos um sistema de segurança unificado. Então, eu conto com os pares para aprovação desse requerimento e conto também com o Poder Executivo para que juntos possamos acelerar esse processo e ter uma cidade mais segura para todos. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 40/2025. Continua a discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Parabéns, Rafael, pela moção. Realmente, o requerimento, né? Realmente a gente precisa de monitoramento na nossa cidade. As câmeras que a gente tinha desapareceram, a gente não sabe onde foi parar. No período, né, de 6 anos, a gente tinha câmeras, pelo menos ali na frente da prefeitura, na rotatória, que dava entrada para 3 bairros da cidade, mas hoje a gente não tem mais. Mas eu tenho uma boa notícia, né? Existe um programa no estado de São Paulo que chama Muralha Paulista, e Canas foi contemplado com 3 câmeras de monitoramento de segurança que tem inteligência artificial. Então, já é um início, né? Caso o prefeito agora não tenha como investir nisso agora, né? Talvez ele possa esperar, porque já foi cotado, se eu não me engano, em maio desse ano, as câmeras. Então, eu acredito que esse ano ainda as 3 câmeras de inteligência artificial já vai estar no nosso município. E depois ele amplia, né? Porque realmente a gente precisa. São assaltos. Infelizmente, a Polícia Civil só funciona no período, né, da manhã, não tem como fazer boletim de ocorrência. As pessoas não sabem fazer boletim de ocorrência online. A Polícia Militar é compartilhado com os outros municípios. Não é só Canas que tem esse problema com a polícia, outros municípios também. Então, acredito que vai dar super certo. A gente está na torcida. Eu estou acompanhando esse Muralha Paulista já faz uns meses e a gente está aguardando aí para dar certo. Continua em discussão o requerimento número 40/2025. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 94/2025. Indicação 94/2025. Indica o prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciana Famada, nos termos do regimento interno, no sentido que o mesmo possa determinar a instalação de máquina de cartão de crédito ou débito para ser utilizada como forma de pagamento de tributos municipais. Plenário Antônio Carlos Ventura, 31 de julho de 2025, Laerte Zanin, vereador PRD. Indicação número 95/2025. Indicação 95/2025. Senhor presidente, indico ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciana Famadas, nos termos do regimento interno, no sentido que avalia a possibilidade de destinar o recurso arrecadado com o estacionamento da festa italiana para pagamento das professoras das oficinas do setor social. Plenário Antônio Carlos Ventura, 4 de agosto de 2025, Thalissa de Souza do Amaral, Thalissa do Amaral, vereadora PSB. Pela ordem. Pela ordem, 2 minutos, vereadora. Pessoal, essa indicação, ela nasceu, né, ouvindo o pessoal na rua. Nós sabemos que o social, o Fundo Social, sempre teve as oficinas, que foi uma oportunidade de renda também para as mulheres que têm o dom de ensinar,
Nós tínhamos o curso de biscuit, tinha o curso de corte e costura, tinha o de crochê. E falando agora, né, numa área mais sentimental, não era só um curso de capacitação, era também um ambiente terapêutico para as mulheres. Nós estamos agora no Agosto Lilás, em que a gente combate a violência contra a mulher, tem violência psicológica, verbal e física. Então, ali era um lugar de refúgio, né, para muitas mulheres, um ambiente ali onde elas conseguiam uma conversar com a outra, enfim, além de dar renda para mulheres da nossa cidade que capacitava essas outras mulheres. Então, essa minha indicação é com carinho, para vocês pensarem um pouco, analisarem se vale a pena, né, vocês voltarem. Mas, assim, eu fiquei 6 anos no social. É muito bom para as mulheres que fazem os cursos, para as meninas que dão o curso e também para o próprio social. No começo do mandato, eu cheguei a conversar com a Camila, né? Eu falei para ela, você vai voltar com o curso? Ela falou que estava planejando. Eu falei para ela, né? Até indiquei uma pessoa para biscuit, aí ela falou que ia abrir, né, um chamamento, tudo mais. Falei para ela, não é só uma questão de capacitar, de dar profissão, mas também tem um fundo emocional da mulher. Então, recebam a minha indicação com carinho, analisem bem, para que a gente possa continuar mudando a vida das mulheres da cidade. Continuamos, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao meu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Presente. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Presente. Reginaldo César dos Santos. Presente. Thalissa de Souza do Amaral. Presente. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Solicito ao meu secretário se há projetos na pauta. Não há, presidente. Não há projetos. Continuando a presente sessão, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o artigo 121, parágrafo 1º do Regimento Interno, a ordem de chamada será estabelecida por sorteio. Solicito ao meu secretário se há vereador inscrito e procedo o sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, vereadora Thalissa, os funcionários da casa. Cumprimento também ao ex-vereador Chico Mineiro, nosso amigo, também ao Helvile, nosso amigo. Deus abençoe aí a presença de vocês. Também a todos os munícipes que estão conosco aqui nesta noite e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu gostaria aqui de iniciar a minha fala, né, na explicação pessoal, fazendo aí destaque, né, a moção apresentada pelo vereador Mira, com relação à festa italiana, né? Quero aqui também destacar a magnitude, né, da festa. E durante a participação dessa festa, eu comecei a pensar que nós fizemos aí a 19ª, doutor Emilton, festa italiana. E quando o ex-prefeito, né, Valderez, que foi o idealizador dessa festa, quando ele iniciou a sua gestão, eu iniciei lá com ele também, lá pelo ano de 2001. Então, eu me lembro, né, da primeira vez que foi feita essa festa, e olhando de lá para cá, né, como a gente percebe que a cada ano tem melhorado, né, como destacou aqui o nobre vereador, em relação a aquelas barraquinhas de artesanato, né, que foi colocado ali, inclusive, né,
isso atende a um projeto de lei, né, uma lei que foi elaborada aqui na gestão anterior, né, de autoria deste vereador que fala, juntamente com o vereador Chico Mineiro, que é justamente o projeto de lei de artesanato, né? E a gente vê a prefeitura aproveitando as oportunidades, como, por exemplo, a festa italiana, dando cumprimento, né, podemos assim dizer, do espírito dessa lei que foi feito, né, justamente para poder incentivar a cultura local no que diz respeito ao artesanato. Então foi algo assim que foi feito e foi muito positivo, né, sem contar também a questão do parquinho para as crianças e a qualidade da festa. Então eu quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, né, porque, como já disse aqui o vereador Rafael, são festas desta natureza que nós precisamos, sim, né, aqui no nosso município, uma festa familiar. Inclusive, lá no meu trabalho, né, na Prefeitura de Lorena, muitas pessoas, elas comentam comigo, né, da festa. Muitas pessoas eu vi aqui na festa, que trabalham comigo em Lorena, estavam aqui, falando, né, da qualidade da festa, né, também feedback positivo. Então, é importante para a nossa cidade, até porque na legislatura passada nós aprovamos aqui um plano municipal do turismo, né, já que Canas foi indicado para a instância turística, né? Então é importante que estas festas que atraem turistas, elas tenham realmente uma qualidade, né, uma infraestrutura boa. Então, deixar aqui também o meu parabéns a toda a equipe, né, envolvida, não somente os organizadores, mas também a equipe de apoio, né, que deu sustentação para a festa. Quero aqui também, senhor presidente, dar as boas-vindas aí também a Cristina, né, Cristina Bilardi, que assumiu agora a gerência ali da nossa Secretaria da Saúde, trabalhará, né, juntamente aí com doutora Carmen, e para que a gente possa ter uma saúde organizada, uma saúde eficiente, né, no que diz respeito à questão da gestão. A gente sempre pontuou aqui, desde a legislatura passada, também nessa também, o maior desafio, né, para um gestor é justamente o cuidado com essa gestão, né? Você poder ter profissionais que possam contribuir para que tenhamos uma gestão eficiente, porque muitas das vezes nós podemos até ter recursos financeiros, mas se não tiver uma boa gestão, né, isso reflete de forma negativa. Então acredito que a Cristina Bilardi, ela vem para somar, né, com toda a sua experiência. Eu sei que todos sabem, mas aqueles que não, ela é irmã, né, do ex-vereador desta casa, que foi inclusive candidato a vice-prefeito, né, na chapa do Lucemir, o nosso amigo Theo, e desejo a ela aí um período aqui na Prefeitura de Canas de sucesso, porque capacidade eu sei que ela tem. E assim nós esperamos que a parte da saúde ela venha na parte de gestão dar aí um upgrade, né? Também, senhor presidente, com relação à questão da segurança, né, que foi abordado também aqui nesta noite, é importante deixar aqui consignado que, de fato, eu corroboro com as palavras, né, dos colegas que aqui falaram, é um quesito importante aqui na nossa cidade, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, nós estamos conversando justamente com o prefeito com relação a essa questão, não somente, né, como já foi colocado aqui, na segurança da nossa cidade, mas também das nossas escolas, porque tem uma lei municipal que foi aprovada nesse sentido. Mas pegando aí o gancho da segurança pública na cidade como um todo, né, é importante, né, esse sistema de monitoramento. Não é algo barato, né, eu sei disso, porque em Lorena tem, inclusive lá está para renovar, né, e quando nós pegamos lá, que eu voltei a trabalhar na contabilidade, peguei lá o processo licitatório, fiquei um pouco assustado, né? Tudo bem, a gente está falando de Lorena, né? Em comparado a Canas é gigantesco. Mas, de qualquer forma, é algo que tem que ser pensado, né? Como a Thalissa falou,
em relação às câmaras que já foram, né, que a prefeitura foi contemplada, e começar, né, a partir daí, criar-se um sistema de gerenciamento, né, porque é importantíssimo. Inclusive, a última vez que eu estive na prefeitura foi no dia em que o Major Lescura esteve, né, conversando com o prefeito justamente dentro desse tema, né. O Major Lescura foi quem implantou o COI na cidade de Lorena, na época do ex-prefeito Fábio Marcondes, e que hoje, né, tem feito um grande trabalho lá. Então, é disso que nós precisamos, né. Claro, a gente precisa fazer com calma, né, com cautela, com gestão, porque, como eu disse, é algo que não é barato, né, mas é necessário fazer. Então, mediante a esse desafio, é que entra a questão da gestão, né, do gestor, saber fazer com poucos recursos, né, mas saber fazer o melhor para a nossa cidade, dentro aí do tamanho aqui da nossa cidade, né. Então, corroboro com certeza com este tema, de extrema relevância aqui no nosso município, para que nós possamos dar mais segurança, né, aos nossos munícipes, aos comerciantes locais, né, e à população como um todo. E por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar, né, todos os pais, haja vista que no próximo domingo, né, comemora-se o Dia dos Pais, e eu quero aqui deixar aqui o meu abraço a todos os pais da cidade de Canas, né, aos papais aqui da nossa Câmara Municipal, né, aí também dos nossos munícipes, né, que estão acompanhando hoje aqui. A todos vocês, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais. Como nós sempre falamos, né, o Dia dos Pais não é somente a data específica, né, mas que os filhos possam considerar os pais todos os dias, né. Eu acho que esse é o presente maior, a consideração, o respeito, o carinho, né. Mas é claro, domingo agora é o dia especial. Então deixo aqui o meu abraço a todos os papais da cidade de Canas, né, em especial também um abraço ao meu pai. Deus abençoe a vida do senhor, meu pai. E a todos os papais, deixo aqui o meu abraço. Senhor presidente, era isso que eu tinha que falar aqui nesta noite. Agradeço aí a oportunidade. Solicito o primeiro secretário se há mais vereador inscrito e procedo o sorteio. Rafael dos Santos Francisco. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 10 minutos. Ainda sobre o requerimento que trouxemos aqui nessa casa, nessa noite, nós entendemos que essa demanda de segurança pública, ela passa a ser uma realidade dos próximos meses e anos dessa cidade. E nós entendemos isso porque, certamente, andando na cidade, conhecendo as vias de acesso, as ruas principais, os bairros da nossa cidade, nós vemos o quanto as realidades que nós nunca gostaríamos de ver nessa cidade, nós estamos vendo. É realidade que as realidades do tráfico de droga avançam, do número de homicídios avançam, do número de agressões avançam, de violência doméstica avançam, e essas realidades precisam ser combatidas. E quando nós falamos de combater uma realidade já pré-existente, e que se nós não tomarmos medidas reais, nós não veremos essas realidades serem transformadas. Então, quando nós olhamos para esse ponto da segurança pública, nós entendemos que falar de segurança pública é algo que começa agora, mas ela não para agora. É uma demanda dos próximos anos, é uma demanda talvez das próximas gestões, e nós vamos ver isso acontecendo. Nos últimos meses eu fui procurado por algumas pessoas do comércio local, que naquela mesma semana foram surpreendidas por assaltantes aqui no município, à mão armada, que roubaram o seu comércio, que coagiram a sua integridade física e trouxeram dano. Isso nós, ouvindo deles, né, nós vimos o quanto que já havia no coração deles uma certa preocupação referente às realidades do nosso município. Porque em nenhum momento nós tivemos a possibilidade de ou ver aqueles bandidos, criminosos, serem presos, apreendidos, ou
alguma possibilidade depois de ao menos reconhecê-lo, para que então se estabelecesse um processo para que pudéssemos encontrá-lo e pudessem pagar aquilo que devem dentro desse âmbito criminal. Então nós estamos dizendo que nos últimos meses, e isso não é apenas dessa gestão, é uma realidade de muito tempo já dessa cidade, todo ponto que nós tivemos referente a assaltos ou algum tipo de crime, como tivemos recentemente também, algo que abalou a cidade toda, um homicídio que trouxe um estado de choque para o nosso município. E nós não tivemos em nenhum momento uma possibilidade de ao menos visualizar para onde aquele criminoso tinha ido após ter cometido aquele homicídio. Nós sabemos o quanto que essas realidades precisam ser mudadas, porque nós não estamos apenas dizendo que é algo que submeteu-se a acontecer conosco, mas é uma realidade que estamos sendo procurados, e já faz um tempo. E quando ouvindo a população sobre isso, ouvindo os comerciantes sobre isso, e já propondo estar com eles, ter uma reunião junto deles, e já pensando um caminho onde nós pudéssemos iniciar esses trabalhos, eu tive a oportunidade de também ser surpreendido aqui na cidade. Algumas semanas atrás, eu estava em viagem, ministrando fora, e quando eu entro na cidade, no início da madrugada, entrando no bairro Santa Terezinha, eu também sou abordado por um rapaz que joga a bicicleta na frente do meu carro e aponta uma arma para mim. Isso algumas semanas atrás. E nós sabemos que essas realidades, elas não vão parar. Graças a Deus, conseguimos reagir rapidamente ao seu. Engatamos a ré e fomos embora. Mas isso poderia não ter acabado assim. Isso poderia ter acabado com mais uma tragédia. E a gente precisa entender que essas realidades, ou elas avançam, e a gente como município luta para combatê-las, ou simplesmente nós vamos chorar as realidades que nos entristecem ou nos causam pânico. Então eu quero aqui dizer que a luta pela segurança pública, embora seja difícil, seja complexa, seja delicada e seja cara, tenha um custo alto, nós precisamos buscar essa realidade. Ainda nesse início de ano eu tive a oportunidade de visitar 3 deputados estaduais, Fábio Faria de Sá, Marcelo Aguiar e Danilo Balas. E para os 3 deputados eu fiz uma solicitação específica de apoio estadual e também recursos públicos para buscarmos viabilidades de implementação da Guarda Municipal Armada, um policiamento municipal armado aqui em Canas, que vai andar juntamente com o poder militar, com a polícia militar no município e com certeza vai atender inúmeras demandas. Eu sei que já existiram ao redor da Guarda Municipal inúmeros tipos de preconceito. Mas hoje, quando nós olhamos para o quanto a Guarda Municipal avançou, principalmente depois de armá-la, nós vemos que essas realidades precisam alcançar o nosso município. Entendemos que há um custo elevado para a implementação, os custos com viaturas, os custos com contratação de pessoal, os custos com o próprio armamento e as munições, mas nós já recebemos um feedback positivo, em especial do deputado Danilo Balas, que está comprometido em nos auxiliar junto à Polícia Federal, por ele ser um agente federal, e juntamente com algumas cidades maiores ali da região de Guarulhos, de trazermos esses armamentos que estão sendo trocados nessas grandes cidades como doação para a nossa cidade. Então é uma possibilidade que dá para acontecer, porque na política nem tudo é recurso, nem tudo é dinheiro. Existem muitas portas que se abrem a partir de relacionamento, de buscas, de procuras, e nós queremos ver isso acontecer em Canas. Então, quando falamos dessa implementação, nós sim estamos falando de uma realidade que encarece todo o processo, dificulta, mas é possível. Nós não estamos sonhando distante. É possível trazermos vida à implementação do policiamento municipal armado, que é a Guarda Municipal no município. Inclusive, já existe uma lei de 1999 que autorizou em Canas a implementação. Como nós estamos falando de algo de 1999, e de lá para cá houve inúmeros avanços em relação à guarda, nós podemos sim buscar um caminho junto ao Executivo para que traga de volta uma possibilidade ou um novo projeto de lei para entrar em vigor a partir dessas novas premissas que hoje já temos disponíveis. Um ponto também bem significante quando falamos da implementação desse sistema de monitoramento com inteligência artificial. Nós estamos falando que hoje já temos 3 câmeras que nós recebemos da Muralha Paulista, e essas 3 câmeras, muito em breve, elas já vão estar sendo instaladas no município. Porém, 3 câmeras não resolvem todo o processo da nossa cidade.
não resolvem todas as vias de acesso, não resolvem os principais lugares. E a gente precisa buscar um caminho onde em Canas, justamente pela nossa deficiência nos outros ambientes de segurança, nós precisamos buscar um caminho onde seja efetivo o monitoramento aqui dentro. Conversando com o Tenente Lima, ele deixou bem claro, Rafael, se vocês implementarem esse trabalho, se vocês encabeçarem o Vizinhança Solidária nos bairros, se vocês avançarem com o monitoramento desse território, eu garanto a vocês que alguém, quando for cometer um crime, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de pisar em Canas, vai ser mais fácil assaltar a cidade vizinha. E com todo respeito às cidades vizinhas, nós precisamos proteger o nosso solo, o nosso comércio local, as nossas famílias, o nosso território, a nossa cidade. Então, visualizando isso e sabendo quanto é caro, porque quando eu comecei a buscar caminhos para ver essa questão do monitoramento, eu encontrei alguns orçamentos bases na faixa de 350 mil, outros na faixa de 500 mil reais para a implementação. E a gente sabe o quanto que isso é difícil hoje para o município do Tesouro fazer essa implementação. Mas existe uma linha, e essa linha é justamente aquilo que nós propomos nesse requerimento. É uma locação com a cláusula de doação ao final de 5 anos de contrato. Então, o que muda? É que ao invés do município descapitalizar 500 mil agora ao seu, ele entra num contrato aproximado de 15 mil reais mensais. Nós temos o acesso a cerca de 10 câmaras no município, juntando com Muralha Paulista, teríamos 13. Ou seja, conseguimos viabilizar o monitoramento de todas as vias, entradas e saídas dos bairros. E nós teríamos, por cerca desse valor de 15 mil reais mensais, o acompanhamento geral de todas essas câmaras. Ah, tive um problema na câmara da entrada da Rua do Sapo. A empresa destinada a esse contrato é responsável por fazer as manutenções. Nós não ficamos sem nenhuma dessas câmaras. E sabe o que é interessante? Conversando com a Polícia Militar, eles nos disseram, em Lorena, inicialmente implementaram 10. Mas falharam um pouquinho nesse contrato. E fez com que a manutenção se tornasse muito difícil. Então, hoje existem 5 funcionando com inteligência artificial em Lorena. Algo muito pouco para a realidade daquele município tão grande. E eu estou dizendo que em Canas nós temos a oportunidade de cerca, um valor aproximado de 15 mil reais mensais, termos esse pleno funcionamento. A cidade travada, num bom sentido da palavra travar, com esse ponto do monitoramento. O comércio local beneficiado, as famílias beneficiadas, e de verdade, se alguém quiser cometer algum tipo de crime na cidade, que procure um outro lugar, que procure um outro território. A gente tem que estar respaldado. A gente precisa ter segurança no município. E isso é algo extremamente viável. Ainda mais que hoje a gente tem uma economia base de pelo menos 50 mil reais de combustível mês, comparado à gestão passada. Ou seja, é viável, é possível, nós temos recursos. E o meu clamor aqui, prefeito, é que nós possamos ver isso acontecer já nos próximos dias ou meses da nossa cidade, né? Mas que esse seja um tempo onde nós, como poder público municipal, sejamos alarmados, sabe? E tenhamos o prazer em ver essa realidade da segurança pública municipal ser transformada na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Solicito do primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Edson Afonso de Lima. Pela ordem. Na ordem está com a palavra o vereador Edson por 10 minutos. Vou dar 5 só. Bom, presidente, quero usar essa minha explicação pessoal, né, para parabenizar aí também o Valmir pela moção de aplauso ao prefeito, pela belíssima festa italiana, né? A gente sabe que essa festa é muito importante para a cidade, né? Então deixo aí meus parabéns ao prefeito, a toda a equipe, né, ao Renan, e a toda a equipe que trabalhou junto, né? Porque não é o prefeito, não é uma pessoa só, então é uma equipe que trabalhou para que acontecesse essa festa da melhor maneira possível. Mas também aqui, não posso deixar de frisar, o presidente, que o prefeito, em todas as campanhas dele, ele sempre falou em oportunidades para os pequenos. A gente sabe que a festa italiana é de grande porte, né, na cidade, não pode misturar uma coisa com a outra, mas tem que pensar com carinho aí em outras festas
dar oportunidade para aqueles que mexem com carrinho de pipoca, com churros, que tem um dinheirinho para investir e às vezes não tem a oportunidade de ter ali sua barraquinha, seu carrinho, entendeu? Porque não é olhado por esse lado aí, com carinho. Então eu peço para o prefeito que olhe com carinho por isso aí, tá, prefeito? Quero também parabenizar aí dar as boas-vindas a Cristina Bilardi, né? Junto aí, para trabalhar junto aí com a secretária da Saúde, a doutora Carmen, e toda a sua equipe. Que ela possa fazer um ótimo trabalho aí na saúde. A saúde é o coração da cidade, né? De todos, né? Presidente, também quero falar aqui um pouquinho de um projeto que foi aprovado aqui da minha autoria, né? O projeto que dispõe sobre a colocação de placas únicas em estabelecimentos públicos e privados. Né? Foi protocolado que em 11/4/2025, ainda não vi nenhum movimento relacionado a isso, né? É só para dizer aí ao prefeito aí que possa estar tomando providência junto com a secretária de saúde, porque eu penso comigo, a partir do momento que você coloca um projeto que é aprovado, a gente não pode largar a mão, né? Então, cada vereador, ele tem seu projeto na casa, mas cabe também aí cobrar para que seja executado, né? Então, eu deixo essa minha voz aí sobre esse projeto. Quero dizer que eu vou estar cobrando muito sobre isso aí, porque eu vejo bastante coisa ali no postinho que já deveria ter mudado com essa placa de colocação. A gente sabe que tem lei federal, que ampara, que é isso, mas o povo não entende quando se passa alguém na frente que não está direcionado ali alguma coisa ali que o funcionário possa, né, apontar, né? Então eu deixo essa minha voz aí para o prefeito olhar com carinho. E também finalizando, presidente, quero agradecer aí o voto unânime dos pares aí pela moção de aplauso da minha filha. Isso às vezes para muitos, né, é pouca coisa, mas para mim é muito. Eu tenho certeza que quem é pai, quem é mãe, é muito orgulhoso em ver seu filho se formando, né? E que isso sirva, essa moção de aplauso, sirva para ela de incentivo por mais conquistas. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e proceda o sorteio. Não há, presidente. Nada mais havendo de se tratar, dou por encerrada a presente sessão e agradeço a presença e a audiência de todos. Uma boa noite.